Fala, camarada vascaíno, meu nome é Thiago Mantuano e esse é o Top 10 Vascaínos de Esquerda da Vascomunistas. E o 10º lugar vai para ele, o maior presidente que o Vasco não teve. Pedro Gomes Valente, ou simplesmente Dr. Pedro, foi um homem de muitas qualidades. Médico, cirurgião, equitador. Era faixa preta em jiu-jitsu formado por Hélio Gracie. Trabalhista, foi presidente do Rio Centro, secretário municipal e estadual de saúde, secretário de transportes, secretário de obras que construiu o Sambódromo. Era um fiel escudeiro de Brizola e era Vasco. Vasco demais. Costumava dizer, eu cresci Vasco na Zona Sul, o que era muito mais difícil. No nosso clube fez um tudo. Foi oposição, situação, vice-presidente e benemérito. Foram 40 anos de vida associativa entregues ao nosso clube. Como ele mesmo gostava de encerrar seus textos, viva o Vasco! O 9º lugar vai para ela, Fernanda Sampaio de Lacerda Abreu. A Fernanda Abreu, grande estrela pop vascaína. Cantora e dançarina, Fernanda Abreu sempre externou seu amor pelo gigante da colina, assim como nunca escondeu seus posicionamentos progressistas. Começou na banda Blitz, na década de 1980, e fez grande sucesso misturando o pop, o rock e o funk no clássico Rio 40 Graus. Colabora frequentemente com o pessoal no Rio de Janeiro e já cantou para os jingles das campanhas socialistas. Entretanto, a música mais marcante de Fernanda Abreu para os vascaínos é intitulada Vou Subir a Colina. Nela, acentua seu orgulho sobre a história do nosso clube. E o 8º lugar é dele. Os mais jovens o conhecem como o pai da Camila, mas Antônio Luiz Sampaio, o Pitanga, é um dos expoentes do cinema nacional. Baiano de Salvador, Pitanga estreia nas telonas em 1960. Desde então, atuou em mais de 50 filmes e 30 novelas. O mais importante deles é o clássico O Pagador de Promessas. Identificado com causas progressistas e, especialmente, com o movimento negro, desde as suas origens, Pitanga trouxe sua arte e militância para o Rio de Janeiro. Casado há 30 anos com a deputada federal pelo PT, Benedita da Silva, tem pregado ativamente pela união das esquerdas. Notórios vascaínos, Antônio e Camila já foram flagrados em São Januário algumas vezes. Quando dos 90 anos de São Januário, Pitanga apresentou a história da sua construção na Vasco TV. Abriu dizendo, nosso estádio de São Januário, nossa casa, nosso caldeirão. E o 7º lugar é para o gênio, Paulo César Batista de Faria, o Paulinho da Viola, o verdadeiro virtuose da música popular brasileira. Exímio instrumentista, fez as suas cordas chorarem pelo seu clube de coração, o Vasco da Gama. Há 50 anos, gravou a sua obra-prima, Foi um Rio que Passou em Minha Vida, declamando ao seu outro amor, a Portela. Sempre é vista em São Januário e fardado, elegantemente, com a nossa camisa. Numa entrevista, destacou que o caráter popular e democrático do Vasco o apaixonou pelo clube. Abre aspas. Até hoje, se você vai a um baile de carnaval em São Januário, tem preto, branco, amarelo, é aquela mistura que vem do povo, do popular e democrático em sua essência. E o 6º lugar vai para ele que já está no céu. Vitimado por coronavírus nesse ano, Aldir Blanc Mendes é um dos maiores compositores que a MPB já teve e tinha o Vasco como seu clube de coração. Aldir compôs para, dentre outros artistas, Clara Nunes e Elis Regina. Junto com João Bosco, fez a obra de arte O Bêbado e o Equilibrista para que Elis interpretasse magistralmente. Perseguido durante a ditadura, Aldir foi um dos principais apoiantes da Comissão Nacional da Verdade, sendo depoente da mesma. Salgueirense e vascaíno, Aldir juntava as suas paixões, às músicas e aos textos. Lançado em São Januário, Aldir escreveu o épico Vasco, a Cruz do Bacalhau, alegorizando alguns dos casos da história vascaína. O 5º lugar é dela,
A vascaína e sambista Tereza Cristina Macedo Gomes nunca escondeu seus posicionamentos políticos progressistas. Começou sua trajetória no samba interpretando em bares do subúrbio carioca, notadamente em Madureira e São Cristóvão. Tereza Cristina sempre expõe seu amor ao Vasco, vestindo nosso manto presente em São Januário e em suas redes sociais. Recentemente, foi firme ao se impor como cantora vascaína e fez questão de participar com seu talento do show no intervalo de Vasco e Chapecoense, comemorando a adesão dos novos associados vascaínos. A relação com o Vasco se reflete também na sua luta contra o machismo e o racismo. Recentemente, declarou em entrevista: "Eu amo o Vasco e amo o futebol." Aí, Vascão. E o quarto lugar vai para o gênio da raça. Martinho da Vila é comunista, Vila Isabel e Vasco. Nascido no interior do Rio de Janeiro, Martinho José Ferreira é uma das maiores referências do samba. 50 anos após seu primeiro álbum, com o maior sucesso de sua carreira, Casa de Bamba, Martinho continua se reinventando e, nos últimos tempos, tem se dedicado à integração internacional pela lusofonia, com inspiração e parcerias musicais em Portugal, Angola e Moçambique. Militante, é filiado ao Partido Comunista do Brasil e deixa transparecer em sua arte o posicionamento político que adotou. Todos sabem que Martinho da Vila é Vasco. Em seu álbum Lusofonia, gravou, ao lado da também vascaína Martinália, os seguintes versos: "Pois negros na Cruz de Malta fez uma revolução. Salve Nossa Senhora das Vitórias e os milagres de São Januário. Nossa bandeira é o Santo Sudário e o Vasco é religião." Dizem que o terceiro lugar da nossa lista é corintiano, mas ninguém acredita. Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente Presidente Lula, pernambucano de Garanhuns, é vascaíno de raiz e já confessou isso. Liderança sindical e maior expressão das lutas e sonhos dos trabalhadores brasileiros nos últimos 40 anos, o presidente Lula é a principal figura pública, ainda em vida, da esquerda mundial. Gigante como o Vasco, fundou o maior partido do país, o Partido dos Trabalhadores, e fez o melhor governo que o Brasil já teve, o deixando com uma popularidade recorde. Sempre flagrado com a camisa do nosso Vasco, Lula já foi homenageado pela torcida vascaína, com um icônico bandeirão. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que aconteceu com o Vasco o ano passado. O Vasco, embora seja o meu time aqui no Rio de Janeiro, o Vasco não estava bem, mas eu continuo vascaíno. E o nosso segundo lugar vai para ele, o genial poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade, mais um dos vascaínos que nos orgulha. Mineiro de Itabira, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde encontrou suas maiores paixões: as letras, o Vasco e o comunismo. Drummond retratou como ninguém o cotidiano dos trabalhadores brasileiros. Em suas crônicas, fazia refletir sobre as desigualdades e as injustiças. Como funcionário da administração pública, não se deixou sucumbir e resistiu, em seus versos, a duas ditaduras, a de Vargas e a militar. Drummond frequentava São Januário, não só em dias de jogos, mas também em outras ocasiões políticas e festas cívicas. O homem comum que descrevia certamente poderia ser observado em nosso estádio. Em uma entrevista, cunhou a sua frase mais famosa sobre o Clube do Coração: "Não digo que sou um vascaíno doente, pois doente é quem não é vascaíno." E o primeiro lugar do top 10 vascaínos de esquerda da Vaz Comunistas vai para o único rei possível. Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, nascido no Recife, apelidado de Juninho Pernambucano e consagrado como Reizinho da Colina pelos vascaínos, nada tem de monarquista. Juninho foi atleta vencedor do nosso Vasco entre 1995 e 2001, retornando ao clube em 2011. Juninho sempre teve posições progressistas e pensamento político que considera, primeiro, os mais pobres. Em nosso clube, além dos gols monumentais, sempre se notabilizou pelo carinho e assistência aos funcionários mais humildes, mas também pelo enfrentamento aos dirigentes mais poderosos.
Juninho nunca escondeu suas preferências políticas e grande admiração por alguns líderes da esquerda, como o presidente Lula. Poucos sabem, mas na década de 1950, o pai de Juninho morou alguns anos no Rio e passou a torcer pelo Vasco, inclusive sendo sócio do clube. Seu Antônio voltou para o Recife, mas Juninho veio para o Rio fazer a alegria do pai. Embora não goste de falar sobre seus sentimentos pelo nosso clube, a família o entrega. Em entrevista recente, Dona Maria Helena, mãe do jogador, falou sobre o amor que Juninho sente pelo Vasco. Abre aspas. Foi embora, mas voltou e o fim dele era sempre no Vasco, porque ele quis. Ele gosta muito do Vasco, é de coração. Ele ama o Vasco mesmo. E aí, camarada vascaíno? Gostou do Top 10 vascaínos de esquerda? Bom, se você curtiu o vídeo, dá aquele joinha, compartilha e se inscreve no nosso canal. Se você concorda ou discorda de nossa seleção, faça o seu comentário aqui no vídeo. Ficamos por aqui, saudações vascaínas e comunistas.